Atos capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A nona não quer dizer que seja às 21 horas. Não. A nona hora era às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Obrigado, Jesus, pela leitura da tua palavra. Obrigado. O texto diz que Pedro e João estavam indo ao templo para orar. Eram as 3 horas da tarde. Indo ao templo para oração, eles se depararam com um moço, que na verdade não foi a primeira vez, quero eu acreditar. Eles já o haviam visto muitas vezes, inúmeras. Ele fez daquele lugar o seu ponto de pedir esmola. Fez da sua doença a sua profissão, e ali ele se mantinha e ele sobrevivia. Mas aquele dia foi um dia diferente, porque ele sempre pedia esmola e as pessoas davam. Mas quando Pedro e João passam, eles então pedem uma esmola. Pedro e João diz a ele: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eles, tomando aquele moço pelo braço, eles o levantou, e ao se levantar, ele firmou os pés, as pernas, e dali em diante ele começou a saltar. E o povo glorificava a Deus. Essa é a história que nós lemos. Pedro e João passando, indo ao templo, alguém pede esmola, eles não têm, mas dizem: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu fico pensando, vamos inverter a história. Vamos inverter a história. Imagine essa cena acontecendo, Pedro e João indo ao templo orar, e de repente eles se deparam com aquele paralítico, e aquele paralítico então diz: moço, uma esmola, pelo amor de Deus. Tanto Pedro como João enfiam a mão no bolso, e ambos arrancam dali uma moeda, talvez uma moeda de R$1, uma moeda de 50 centavos, e eles ajudam aquele moço, dão uma moeda para ele, e eles continuam indo ao templo para orar. Imagina se eles tivessem dinheiro naquele dia. Aquele moço nunca teria sido curado. Aquele moço nunca teria sido curado. Se Pedro e João tivessem dado dinheiro, seria normal. Ao terminar o dia, aquele paralítico olharia ali para a sua bolsa, para o seu alforge, e quero eu acreditar que ele carregava um alforge, e ali ele depositava suas moedas, e ele talvez diria: opa, hoje o dia foi bom, hein? Olha só. Mas ele precisaria de alguém que o levasse para casa, porque no outro dia ele precisaria que alguém o trouxesse de volta. Seria normal. Apenas normal. A pergunta que eu faço é: a realidade daquele moço teria mudado, sim ou não? Não. Não teria. Ele continuaria pedindo esmola todos os dias. Sabe, uma coisa me preocupa no cristianismo atual. Se Pedro e João tivessem dado uma moeda para ele, eles com certeza teriam melhorado a vida daquele homem. Apenas melhorado.
Mas ao fazer o que eles fizeram, eles não apenas melhorou a vida dele, eles transformaram a vida dele. A vida daquele moço foi transformada. Ei, ouça o que eu vou te dizer. O evangelho não é para melhorar a sua vida, o evangelho é para transformar. Amém? O evangelho transforma, o evangelho não melhora. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, minha vida melhorou. Não, então está com uma coisa errada. Não é apenas melhorar, é transformar. O evangelho é uma transformação. O evangelho provoca uma transformação. É um processo de que você é transformado. A palavra é metamorfose. É aquele bichinho feio que se transforma numa borboleta. Esse é o processo do evangelho. Não é melhor não, meu marido melhorou, meu filho melhorou, minha esposa melhorou, houve uma melhor. Não. A melhor é uma esmola. O que Deus quer fazer na sua vida não é melhorar, é transformar. Jesus um dia se deparou com um cego, e Jesus o levou para fora da aldeia, e orou por ele, e Jesus pergunta, e aí agora? Você está enxergando? Você está vendo? Ele diz, Senhor, eu vejo homens como árvores. Jesus poderia ter parado por ali. Legal, você era cego, agora você já está vendo homens como árvores. Na verdade, aquele homem teve uma melhora. Jesus disse, não, espera aí, vamos lá. Jesus ora novamente agora. Agora vejo nitidamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua vida apenas melhorou, você não pode parar. Você precisa continuar no processo de buscar. Porque o projeto de Deus, a proposta de Deus para a sua vida, não é que você melhore. A proposta de Deus para a sua vida é que haja, de fato, uma transformação. É isso que Deus quer para você. Mas o que me chama a atenção nessa história é que Pedro e João não tinham nada para oferecer. Eles não tinham nada a oferecer. Então eles foram ao templo orar. Bendito seja aqueles dias que nós não temos nada para oferecer. Se você parar para analisar, o tempo que você mais orou na sua vida foi o tempo de maior escassez. Se você parar e analisar a sua vida e Deus, seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus, você vai analisar friamente isso, você vai se lembrar desse dia e você vai se lembrar que era justamente naquela época que você mais buscava Deus. Nós não temos nada para te oferecer, eles estavam ali em oração. Talvez o momento que você esteja mais perto de Deus tenha sido quando você estava numa escassez. E aí eu não quero falar de uma escassez financeira, não. A escassez de sabedoria, você estava diante de uma prova para fazer, um concurso que você ia enfrentar, e como você orou naqueles dias antes daquela prova? Quando você sentiu uma dor, algum sintoma físico, e você foi ao médico e ele pediu a você alguns tipos de exames, e quando você soube do porquê daqueles exames, que aqueles exames poderiam mostrar algo muito grave, você nunca orou tanto na sua vida para que aqueles exames não saíssem como poderia sair, ou ser diagnosticado aquela enfermidade. São nesses momentos de escassez de paz, talvez foi tanta luta, tanta guerra, você se viu com uma escassez de paz. Talvez foi a época que você estava mais próximo de Deus. Eu não sei, mas às vezes é preciso que falte alguma coisa em nossa vida para que o poder de Deus se manifeste. Talvez é necessário isso. Eu começo a analisar esse texto e eu fico imaginando grandes coisas acontecerão com você quando você estiver em lugares de escassez. Talvez não seja na sua própria vida, mas na vida dos outros. Tem gente que diz, pastor, há muito tempo eu não vejo milagres. Eu vou te falar, é porque você está andando em lugares que não tem escassez. Comece a andar em lugares que tem escassez e você vai começar a ver Deus te usar para fazer milagres. A Bíblia diz em 2 Reis 4 que uma mulher ficou viúva,
Seus filhos foram levados, estavam para ser levados como produto de pagamento da dívida do seu marido. E ela vai então ao profeta, e ele diz para ela o que tens em casa. Ela diz, eu tenho um pouco de azeite. E ele diz, pega vasilhas vazias, enche as vasilhas e vende o azeite. E então a Bíblia diz que ela foi aos seus vizinhos, pegou as vasilhas, e daquele pouquinho de azeite, ela ia enchendo vasilhas, enchendo vasilhas, enchendo vasilhas. Mas a Bíblia diz que houve um momento em que o azeite acabou. Você lembra qual foi o momento? Quando as vasilhas estavam cheias. Comece a frequentar lugares que tem falta de saúde, falta de paz. Eu fico imaginando o que as pessoas que estão fazendo casa de paz estão experimentando. Porque em cada lugar aonde eles estão indo, eles estão encontrando escassez. E lugar de escassez é lugar de operação de milagres. É lugar que você olha para você mesmo, você diz, eu não tenho nada que eu possa fazer por você. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, e ainda que eu tivesse, não resolveria. Mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. O potencial que Deus te deu será ativado em lugares de necessidade. Eu tenho um amigo, e esse meu amigo, outro dia, ele é pastor, e ele foi para a África. E ele foi pregar em algumas cruzadas na África. E quando ele retornou, ele começou a me mostrar os vídeos, as fotos, de paralíticos andando, de mudo falando, surdos ouvindo, milagres, milagres, milagres e milagres. Mas ele estava em crise. Por quê? Porque ao retornar para o Brasil, nada daquilo estava acontecendo. Ele orou, ele suplicou, ele não viu nada acontecer. E ele falava, Alvin, eu não entendo, cara. Quando eu estava lá, sabe, só de eu olhar, eu levantava minha mão, os milagres iam acontecendo. E aqui no Brasil, não consigo, não acontece. E ele falava, será que você tem uma palavra para me dar sobre isso? Eu falei, tem. Qual? É porque você estava num lugar de escassez. Na África, ou Deus faz, ou Deus faz. Você entende? Não tem SUS não, irmão. Se você reclama da fila, nem a fila lá não existe. Lá não há possibilidades de nada. Absolutamente nada. Nada. Você pode até falar, olha, eu vou te dar um carro zero. Ele diz, mas o que eu vou fazer com um carro zero? Aqui nem posto de gasolina tem. Eu não sei se foi Rick Warren que disse... Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Diga comigo, eu nunca saberei que Deus é tudo. Até que Deus seja tudo que eu tenho. Sabe quando você não tem mais para onde ir? Sabe quando você não tem mais aonde buscar socorro? Sabe quando todas as possibilidades acabam? Sabe quando já não há mais nada a se fazer? É justamente nesse momento que você está pronto para uma operação de milagres. Eu me lembrei agora de uma época na minha vida em que eu estava com os meus 21, 22 anos de idade. E eu estava pastoreando uma igreja em Belo Horizonte. Eu morava na divisa com Ribeirão das Neves. E foi uma época de muita escassez. Eu tinha um salário que era um salário mínimo naquela época. E pensa você, um salário mínimo em Belo Horizonte, para você ter que ir para todo lugar que você vai, ônibus muito caro e você não faz nada. Eu me lembro que era uma época muito difícil e nós ficávamos meses sem comer carne. Foi um tempo... que eu amo aquele tempo, porque ali foi uma escola de Deus muito grande na minha vida. Eu não podia ajoelhar com os meus 2 joelhos, porque um dos meus sapatos não tinha sola, e ficava feio a meia aparecendo. Mas no meio daquela escassez, a gente tinha a provisão. E eu me lembro de um dia que alguém chegou para mim, era um culto, e alguém falou, o irmão fulano está com uma dificuldade muito grande, e eu acho que ele não tem o que comer amanhã. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tinha um pacotinho de arroz.
E eu chamei aquele irmão e disse assim para ele: irmão, para não constrangê-lo, eu disse: irmão, você já ouviu essa marca aqui de arroz? Peguei. Não, pastor, essa marca eu não sei qual é. Eu falei: então leva e experimenta. Se for boa, você me fala, que eu vou comprar mais dele para mim. Mas eu preciso de alguém que possa experimentar. Ah, obrigado. Eu sabia que ele não tinha nada em casa. E ele levou. Quando ele sai de casa, e eu viro também a esposa assim: e a gente vai comer o que amanhã? Eu falei: não tem mais? Ela falou: não, só tinha aquele ali. Você é cabeça. Eu falei: tem para janta? Tem. Eu falei: então, amanhã é amanhã. E nós fomos dormir, e quando nós levantamos, ela levantou primeiro do que eu. Passado um tempo, depois ela vem correndo e: bem, aconteceu alguma coisa. Eu falei: o que foi? Fizeram um despacho aqui na porta de casa. Você não acredita? Eu falei: mas não é possível. O negócio já está feio para o meu lado, o diabo ainda manda gente para fazer despacho. Levantei e fui lá na porta. Quando eu cheguei lá na porta, tinha um monte de comida. Eu falei: se foi despacho, foi um bom despacho esse. Sabe, tudo que eu precisava estava naquele despacho. Tudo. E eu peguei aquilo e glorifiquei a Deus. Sabe, aquilo é um mistério. Até hoje eu não sei como aquilo foi parar na minha porta. Mas uma coisa eu tenho certeza: foi provisão de Deus. Foi uma provisão divina. Então eu experimentei um milagre quando houve escassez. A bem da verdade, você só experimenta o poder da cura quando você está doente. Você só experimenta o poder da provisão quando você está em falta. Aquele homem ali, naquele momento, ele não tinha. E os discípulos dizem: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Sabe, aqueles homens, eles tomaram uma decisão baseada naquilo que eles não tinham. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Interessante que Deus usou o que eles não tinham para fazer algo normal. Muitas vezes eu e você, nós agimos ou nós deixamos de agir, nós deixamos de tomar as decisões da nossa vida, porque nós dizemos: não, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo outro, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não possuo isso, eu não possuo aquilo. Você já observou que todas as decisões que você toma baseado naquilo que você tem? Eu acho que Deus está nos chamando para descermos do barco e colocarmos o nosso pé sobre as águas. E começarmos a tomar decisões baseado naquilo que nós não temos. Baseado naquilo que nós não possuímos. Mesmo porque existem momentos em nossa vida que aquilo que nós podemos chamar de escassez, ou aquilo que nós dizemos: eu não tenho, eu não possuo, eu não sei, talvez seja isso uma grande oportunidade que Deus está nos dando para começar a fazer algo novo na nossa vida. Talvez é uma forma de Deus falar: sai da caixinha, pensa diferente, eu quero fazer algo que você ainda não conseguiu ver. Sabe, nós precisamos parar de viver a religião e começar a viver um tempo de relacionamento com Deus, de experimentar grandes milagres da parte de Deus, de andar sobre as águas, de ver o sobrenatural acontecendo. O mundo está cansado de religião. Cada dia abre uma numa esquina. Blá, 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 blá. Sabe, eu penso que Deus tem uma proposta diferente. Nós estamos vivendo uma época de um humanismo muito grande. O ateísmo cresce, a incredulidade está sobrando. Eu penso que não existe uma melhor época para que a igreja se torne de fato igreja. E que você resplandeça com sua luz no meio das trevas. As pessoas estão carentes. Eu olho para esse quadro, eu não consigo entender por que muita célula ainda não colocou o adesivo ali na sua casa de paz, porque aonde eu vou as pessoas estão me pedindo desesperadamente ajuda. Ou será que as pessoas estão te pedindo desesperadamente ajuda, mas o seu ego está tão grande que ele te ensurdeceu e você não consegue ouvir outra voz senão a sua própria voz? Das suas próprias necessidades. Talvez seja esse um tempo. Sabe, eles poderiam ter dito: nós não temos nada. Mas eles disseram: o que temos nós te damos. Às vezes,
não ter é o melhor. Às vezes, não ter é o melhor. Porque se eles tivessem, aquele moço continuaria sua vida normal. Talvez aquilo que te falta hoje é onde Deus quer atuar, é onde Deus quer agir na sua vida. Eles disseram, antes de dizer, em nome de Jesus, levanta e anda, eles falaram uma coisa muito impressionante. Eles disseram assim, olha aí no versículo, olha aí, olha para nós, olha para nós, olha para nós. Repete comigo, olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Talvez o paralítico olhou assim, opa, hoje vai ser, eu vou ganhar R$500, porque esse olha para nós aí, olha para nós. Não temos nada para te dar, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e ouro. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Olha para nós. Sabe, essa frase ela é muito interessante. Olha para nós. Não é apenas o fato de olhar. Não, essa frase ela é muito carregada. Ela é carregada porque quando eu olho para uma pessoa, eu não estou olhando para a pessoa. Quando eu olho para a pessoa, eu estou olhando para a história que aquela pessoa carrega dentro de si. Você consegue entender isso? O que está assentado ao seu lado não é apenas um corpo, é uma história. Você carrega uma história. O que te dá poder, o que te dá autoridade, é a história que você carrega dentro de você. Talvez você esteja dizendo, pastor, ei, mas a minha história, ela é ruim, pastor. A minha história não é boa. Ah, não. A sua história é ruim porque você está focando na parte ruim dela. Para começar a conversa, se a sua história fosse tão ruim como você pensa que você tem uma história muito ruim, com seus filhos, com a sua própria vida, com sei lá o quê, se a sua história fosse tão ruim assim, para início de conversa, você nem aqui nessa noite estava. Se você está aqui, é porque algo na sua história está mudando. É porque algo na sua história te dá esperança de que dias melhores virão. Algo na sua história te diz que há a mão de Deus em você. Pastor, o senhor não sabe. Eu já errei demais. Ah, você pode ter errado, mas eu acho que você não errou tanto quanto aquele que disse, olha para nós. Porque aquele que disse, olha para nós, ele se chamava Pedro. E esse tal de Pedro, vamos falar um pouquinho da história dele. Esse tal de Pedro, ora ele era usado por Deus, ora ele era usado pelo diabo. Olha, esse tal de Pedro que disse, olha para nós, um dia Jesus apontou o dedo para ele e falou assim, sai dele, Satanás. Lembra? Quando ele tem uma revelação, e imediatamente, logo após a revelação de dizer, Jesus pergunta aqui, diz o povo a respeito do Filho do Homem, e ele diz, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz, Simão Pedro, bem-aventurado és tu, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Mas imediatamente, não sei se 5 minutos ou 1 minuto depois, a boca que foi usada por Deus já é usada pelo diabo. E ele começa a repreender Jesus. Esse mesmo Pedro, ele tem uma história muito interessante. Esse moço, um dia, a fé dele foi tão pouca, que Jesus disse, venha ao meu encontro. Ele começou a andar sobre as águas, e ele começou a afundar. Jesus teve que salvá-lo. Mas espera aí, se eu paro para olhar o lado bom da história, o dia que ele foi usado pelo diabo, eu também posso dizer, ninguém nunca tinha dado uma revelação sobre Cristo, ele deu. Até então, digo no Novo Testamento, entre seus discípulos. E agora, se ele afundou sobre as águas, por que eu não posso dizer que antes dele afundar, talvez antes do 20º passo, ele deu 19 passos sobre as águas? Eu até hoje não dei nenhum, eu já tentei, nem de esqui eu consegui, afundei. Esse mesmo moço que você acha que tem uma história ruim, esse camarada, um dia ele arrancou a espada e meteu a espada no cidadão lá. Mas esse mesmo moço também que disse, olha para nós, o dia
Alguém perguntou: você conhece a Jesus? Você anda com Ele? Ele disse: eu não ando com Jesus, não sei quem é, nunca vi na minha vida. Ele negou a Cristo. Mas o mais interessante de todos os seus erros e de toda a sua história é que um dia ele parou, colocou a cabeça no lugar e disse: gente, eu tenho que mudar de vida. E ele chora amargamente, ele se arrepende de tudo. E esse mesmo moço agora tem uma experiência maravilhosa, ele é batizado no Espírito Santo. Ele lidera um movimento de Pentecostes. E agora, alguns capítulos depois disso, ou seja, um capítulo após o Pentecostes, ele chega ali e diz: olha para nós. A história dele tinha muita coisa ruim, mas ao olhar para nós, ele não está focando nas coisas ruins da vida, ele está focando no lado bom da história. A sua história é muito boa, ou a sua história é muito ruim? Depende, aonde você está olhando. Em que parte dela você se deteve? Mas ele diz: olha para nós, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Nós te damos. Sabe, essa passagem me fala de uma maneira muito interessante, porque eu não tenho nada no meu bolso que eu posso te dar, mas eu tenho algo dentro de mim que eu posso te dar. Sabe o que as pessoas esperam de nós? Não é aquilo que está no nosso bolso, mas é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que está dentro de nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. Ou seja, Deus permite você passar por um momento em que você diz: eu não tenho como te ajudar, com a finalidade de ativar o milagre que existe dentro de você. Meu irmão, você não sabe o que existe dentro de você. Paulo diz de uma maneira muito clara: é um tesouro muito grande. O vaso é de barro. Esse vaso de barro adoece, gripa, resfria. Se vem um maldito daquele mosquito da dengue, ele dá febre. O vaso é de barro, mas o que está dentro dele é tesouro de Deus. E eu e você precisamos aprender a ativar isso que existe dentro de nós. E talvez os momentos mais fáceis são os que nós achamos os momentos mais difíceis. Porque quando a gente não tem nada, que nós entendemos que dentro de nós existe alguma coisa, é como se Deus dissesse: filho, pega tudo aquilo que você não tem e ajunta com tudo aquilo que eu coloquei dentro de você. Porque é justamente aí que as coisas vão começar a acontecer. É aquilo que está dentro de você. Agora, a pergunta que eu te faço é: aquilo que está dentro de você, levanta ou derruba as pessoas? Porque quando Pedro e João disseram: não temos ouro e prata, mas o que temos te damos, aquilo que eles tinham dentro deles levantou aquele que estava caído. A minha pergunta é: quando você abre a boca para soltar aquilo que está dentro de você, você levanta ou você derruba as pessoas? Você é conhecido por alguém que leva esperança? Você é conhecido por alguém que leva encorajamento? Você é conhecido como alguém que sempre está dizendo: levanta a cabeça, Deus é contigo, vamos orar, vai mudar, dá a volta por cima? Ou você é aquele tipo de gente que abre a boca para dizer: gente do céu, vocês não sabem, eu tenho uma bomba para soltar, que a hora que eu soltar essa bomba, vocês vão ver o que vai acontecer. Você conhece gente assim? O que está dentro de você, levanta ou derruba? Quando você abre a sua boca dentro da sua casa, você abre para levantar ou você abre para derrubar? Você abre para curar ou você abre para adoecer? Você abre a sua boca para levar vida ou você abre a sua boca para levar morte? O que está dentro de você? Não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Sabe, esse texto é muito interessante, porque ao dizer isso, eles cometeram um risco. Mas quem de fato estava arriscando?
E se ele não andasse? Quem de fato estava cometendo risco? Quando eu oro e não acontece, quem que de fato estava em risco? Eu? Não. O meu ego. O meu ego. O meu eu interior. Esse eu meu que não pode passar por isso, por aquilo outro, porque tem uma reputação, tem um nome a zelar, sei lá o quê, o seu ego. Na verdade, quem cura não é você, não sou eu, não é Pedro, não é João, é Deus. Se Deus quer fazer, Deus fará. Ele só precisa de alguém que ative. Ele só precisa de alguém que vai ali no interruptor e coloca o dedo para que as luzes se acendam. Agora, quem vai acender a luz não é o seu dedo. A energia não procede de ti. A ação é sua, mas quem faz é Deus. Interessante que até quando eles começaram a coisa deu errada, porque eles disseram, em nome de Jesus, levanta e anda. Só que o cara não levantou e andou. E aí o que eles fizeram? Tomando ele pela mão, o levantaram, né? Nisto, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Mas eles tiveram que ir lá e levanta, levanta, levanta. Eles tiveram que ativar algo dentro da vida daquele moço. É um risco. Pastor, mas e se der errado na minha vida, em alguma coisa na minha vida? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, cara. Permita-se errar. E eu vou te dizer de novo. Permita-se errar. Porque o erro não é uma possibilidade. O erro é uma necessidade. Você cresce quando você erra. Errar faz parte da vida. Deus não espera de mim, nenhum de vocês, que nós sejamos perfeitos nessa terra. Não vai acontecer. O dia que você for perfeito, saiba de uma coisa, o Senhor vai te arrebatar. Você vai subir diante dos olhos de todo mundo, assim, você vai passar esse teto assim, voando. Não, fala, meu Deus, eu vou descer um arrebatamento. Não existe perfeição. Aqui na terra, não. Um dia uma irmã disse, eu vou sair da igreja porque eu encontrei a igreja perfeita. E o pastor disse, irmã, não vai para lá não, só vai atrapalhar eles. Não existe perfeição. Existem erros, ajustes, erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos. Às vezes você vai errar 10, para que na 11ª você acerte. Faz parte do processo. Eu não estou falando com isso com relação que você tem que pecar, que você pode pecar, que você pode fazer o que não é isso. O que eu quero que você entenda mesmo, porque o pecado na vida de um cristão, ele não é um ato planejado, ele é um acidente. Pastor, como é que o senhor encara o pecado? O pecado para mim é um prego, um martelo. E eu vou pregar o prego na parede. Só que eu errei o prego e acertei meu dedo. Isso aí é o pecado. Foi um acidente. A Bíblia diz que o justo cairá. Mas o mesmo justo que cai, 7 vezes ele cai, 7 vezes, ele se levantará. A graça de Deus te entende, a graça de Deus te compreende. Deus sabe quem é você. Deus sabe o seu desejo, sua vontade, seu coração de acertar. Agora, se no seu coração não tem vontade de acertar, aí eu posso te dizer, você está enrolado. Eu finalizo te dizendo o seguinte, sabe, quando eu tenho de aprender a fazer planos a partir daquilo que eu não tenho, e eu preciso colocar dentro dos meus planos o erro. Porque errar me faz buscar a Deus. Errar me leva à humilhação. Errar me leva ao quebrantamento, me torna mais humilde. O meu desafio, o seu desafio, é mergulhar naquilo que Deus não te deu. Talvez seja a sua área de maior fraqueza. É lá que Deus quer te usar. Talvez seja a área que você tem mais probabilidade de fracassar, ou que você julga não ter os recursos que você precisa ter. Talvez é aí que Deus quer fazer algo na sua vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento.